Quero trazer aqui uma palavra, estimular você a abrir a Bíblia, só você mesmo que não pode estar no trabalho, sei lá, está fazendo uma coisa que não pode parar, aí fica bem atento. Eu sempre prezo por ler e de forma pausada alguns textos da Bíblia, porque esses dias, ouvindo a rádio mesmo, eu não lembro quem estava no ar, mas, assim, alguém estava lendo um texto da Bíblia e Deus falou assim comigo de forma muito forte, sabe? Foi apenas um versículo que eu não tinha atentado. E quando alguém leu na rádio, meu Deus, foi aquela flecha no meu coração, uma resposta de Deus veio, assim, sabe, aquela resposta que a gente procura, se cansa de procurar, não acha e desiste. Estava mais ou menos assim. Aí veio aquela palavra, meu Deus do céu, chegou. E a gente sente, né? O Espírito de Deus testifica com nós. Rapaz, é isso aqui, ó. Glória a Deus. Deus fala. Então, por isso que, se você puder, dê bem atenção, compartilha, dá o seu like, quem está nas redes sociais, e os milhares que estão conosco pelo rádio, vê se você consegue trazer mais alguém para ouvir essa palavra, alguém da sua família, da sua igreja, um vizinho. Coloca aí para ele, sintoniza a rádio, quem está pelo rádio, coloca aí a frequência, né? Temos várias emissoras espalhadas pelo estado, ajuda essa pessoa, coloca aí o número, se não é pelo rádio, é pela rede social, vai falando aí, ajuda, viu? Para que essa palavra alcance mais pessoas. Só há mudança através da palavra. Mas vamos lá. Salmo de número 55. Esse salmo é poderoso, viu? Salmo 55, o tema diz: Davi queixa-se da malícia dos seus inimigos, persevera em oração e lança as suas cargas sobre o Senhor. Então, Davi está passando aqui um momento muito delicado. E não é só um momento delicado no que se refere ao seu inimigo. O inimigo aqui de Davi, em algum momento, dá para a gente perceber que esse inimigo não é só um inimigo comum. Ele, como um rei, como um homem de luta, não era só um exército oposto. Ele vai dizer aqui, você vai perceber, que em algum momento esse inimigo era alguém que ia com ele à casa do Senhor. E o pior, esse inimigo dele agora, ele deixa aqui transparecer que era alguém muito próximo a ele, alguém da sua própria família e possivelmente seria o seu próprio filho. Davi não teve um filho bem problemático, não foi? Que tomou as mulheres de Davi, teve relação sexual com as mulheres em plena praça pública, quis tomar o reinado de Davi, do pai, né? Nesse caso, confusão medonha. O bicho era um capetinha. Possivelmente é esse cidadão que Davi vai falando aqui. Mas o que eu quero que você perceba é a aflição de Davi, homem de Deus, mas ao mesmo tempo a confiança dele. E como ele fecha isso? Ele fecha isso dizendo que aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que guardam os princípios de Deus, não serão desapontados ou envergonhados, mesmo diante de todos esses problemas. Porque cá pra gente, viu? Olha, quer viver um problema e um gigante de verdade é quando ele se levanta dentro da sua própria casa. Na verdade, se você olhar, todos os problemas, claro, vai ter uma interferência dentro de casa. Se você perde o emprego, vai ter uma interferência direta dentro de casa. Você perde a saúde da mesma forma, não é? Mas quando eu falo dentro de casa, são alguns problemas que fazem com que pessoas que deveriam ser
uma ajuda ou está na condição de ajudador se torna um opositor. Isso é muito triste. Alguém que deveria colaborar se torna agora um inimigo declarado. Isso dentro de casa. Acontece na relação de pai com filho, acontece na relação de irmãos, acontece na relação de esposo e esposa, infelizmente. Né? E aqui essa palavra, ela desperta na gente um caminho a seguir diante desses levantes ou desses inimigos. Então, Davi queixa-se da malícia dos seus inimigos, persevera em oração, vamos grifar isso aqui, e lança a sua carga sobre o Senhor. Verso 1 do Salmo de número 55, diz assim a palavra de Deus: Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. É o que a gente estava falando ainda há pouco, né? O silêncio de Deus. Davi, ele deixa bem claro no primeiro verso que Deus não estava respondendo como ele esperava as suas orações. Verso 2. Atende-me e ouve-me, lamento-me e rujo por causa do clamor do inimigo e da opressão dos ímpios, pois lançam sobre mim iniquidade e com furor me aborrecem. O meu coração está dorido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu. Pelo que disse: quem me dera ter asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide a língua, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite andam ao redor dela sobre os seus muros. Iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há lá dentro. Astúcia e engano não se aparta das suas ruas. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas era tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e vivos as engula a terra, porque há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior. Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. Deixa eu repetir aqui. Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará, de tarde e de manhã, e ao meio-dia orarei, e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Livro em paz a minha alma da guerra, ou livrou em paz a minha alma da guerra que me moviam, pois eram muitos contra mim. Deus ouvirá e os afligirá, aqueles que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança, e tampouco temem a Deus. Puseram as suas mãos nos que tinham paz com ele, romperam a sua aliança, a sua boca era mais macia do que a manteiga, mas no seu coração guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, todavia eram espadas nuas. Lança
o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te sustentará, ou te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado, mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Meus queridos e amados, estamos próximo do momento de oração e eu fiz questão de ler todo o Salmo de número 55, para ressaltar pelo menos 3 pontos aqui. Primeiro, Davi, ele está em angústia. Um homem que Deus tinha um chamego com ele, como a gente diz no popular, sim. Deus tinha um... Porque Davi era o homem segundo o coração de Deus, sabe? Eu falo isso para que você tenha aí na sua mente um homem que Deus tinha um carinho, né? Deus tinha uma atenção, se é que a gente pode dizer isso, especial com ele. E aí, este homem agora está em angústia, ele vê a maldade dos seus inimigos se manifestando, de tal forma que ele se sente acuado. Lá na frente, Davi vai ressaltar que o que mais incomoda ele não é a maldade, nem os problemas da cidade, ele como rei, mas era a maldade daqueles que ele contava dentro da sua casa para ser o seu escudo, a sua ajuda, o seu ponto de partida. Davi vê o diabo usando pessoas que ele amava. Davi vê agora o diabo alcançando pessoas que ele mais amava. Isso é muito duro. Isso é muito duro. Isso é muito duro. Davi, ele chega ao ponto de dizer assim, olha, se fossem os inimigos que estivessem além das fronteiras, eu pegava o exército, ia para lá, ia brigar e pronto. É como que Davi dissesse assim, eu estou acostumado com isso, eu sou um homem de guerra. Mas, rapaz, esse negócio agora complicou porque não se resolve na espada. E aqui há um ponto importante. Nós, muitas vezes, queremos resolver problemas dentro de casa, na família, com a espada. Com a espada que eu digo aqui é na brutalidade, é eu mando, eu sou, eu faço, é assim, tem que ser assim. Olha, se problema espiritual fosse resolvido na carne, não precisava de espiritualidade, precisava só de lei dos homens e pronto. Tem problema, e eu acho que você já percebeu isso, que não se resolve dessa maneira. Você resolve um problema no seu trabalho de uma maneira, aí você acha que da mesma maneira você resolve na família. Você resolve um problema, talvez com um vizinho, na delegacia. Aí você acha que na família você vai resolver na delegacia também. Não resolve. Não resolve. Ô, pastor Júnior, Deus está falando comigo, pastor, que eu preciso, pastor, me aproximar mais de Deus, crescer espiritualmente, para que esse negócio seja vencido dentro da minha casa, pastor. Não é com ciúme que vai ser vencido, pastor. Não é com ameaças, com grito. Não é usando a autoridade que eu tenho. Não é se distanciando. Não é com a mentira. Pastor, esse negócio vai ser resolvido pelos meios espirituais. É isso que Deus quer falar com você. Davi, ele declara isso. É como que Davi dissesse assim, se fosse na espada, a gente já tinha resolvido, mas não é na espada. Quantas pessoas estão vivendo problemas hoje no relacionamento conjugal e acham que resolve assim?
Não é. Não é. Se resolvem pelo meio da espiritualidade ou por meio da espiritualidade, do crescimento espiritual. Olha, isso se tornou um problema tão sério na vida de Davi que no verso 5 ele fala um negócio interessante aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ele diz aqui, ó: temor e tremor me sobrevêm. E olha que Davi era um homem experimentado na guerra, né? E o horror me cobriu. Pelo que disse, há quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe. Davi estava dizendo assim, eu já não suporto esse negócio que não se resolve e eu estou em angústia, em perturbação, a ponto de querer desaparecer. Eu acho que já aconteceu isso com você, porque já aconteceu comigo. Tem hora que a gente quer ir para o deserto, né? Aqui Davi queria... Deve dizer, olha, eu já não suporto mais, ninguém chega a um acordo. Eu queria desaparecer. Desaparecer. Tamanha era a malícia que Davi estava enfrentando dentro da sua própria casa ou com as pessoas que outrora ele tinha intimidade. Olha só. Diante de tudo isso, Davi ele deixa bem claro, e é o segundo ponto aqui. Ele diz, ó, mas, ou independente de tudo isso, eu invocarei a Deus. Davi estava dizendo assim, diante de toda essa confusão, eu decidi me dedicar mais a Deus. E olha como essa palavra fala forte ao nosso coração, porque no verso 17 ele diz assim, ó, eu vou me dedicar a Deus através da oração. E não é uma oração. Eu vou orar de tarde e de manhã. E ao meio-dia orarei e clamarei. E ele, Deus, ouvirá a minha voz. Eu já tenho um caminho aqui nesse segundo ponto. Deus quer que eu intensifique mais minha comunhão com Ele. Eu estou vivendo um momento de muita confusão, então eu preciso intensificar minha comunhão com Deus. Não há que se falar de intensificação de comunhão sem praticar oração. Não dá. A propósito, Deus fala aqui no meu coração para lhe convidar a ser reconhecido no mundo espiritual como um homem de oração, uma mulher de oração. Mas, pastor, nenhuma igreja eu tenho, eu não faço parte de nenhuma igreja. Mas para você ser um homem, uma mulher de oração, não precisa fazer parte de uma igreja, não. Você precisa ser de oração, você precisa falar com Deus constantemente, disciplinarmente. Você precisa valorizar mais as coisas eternas. Você precisa valorizar as coisas simples para que você tenha esse aval de Deus e a orientação de Deus para você enfrentar esse negócio. E em terceiro, Davi, ele fala de uma coisa aqui que demonstra como a coisa é feita no mundo espiritual e é revelada no mundo material. Vê só, 21 ele diz assim, ó, a boca era mais macia do que manteiga, ou do que a manteiga, mas no seu coração guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, todavia eram espadas nuas. Tá vendo? Davi, ele chega, rapaz, mas é como se ele dissesse assim, mas me enganaram bonitinho, viu? Se você não tiver essa blindagem espiritual, você vai entrar em muitas frias. Porque seu conhecimento, você pode ter 100 anos, sua experiência não vai lhe blindar de algumas situações se você não tiver o discernimento espiritual.
Porque as palavras são como manteiga, mas no coração tem guerra. Você entende? São brandas, mas na verdade são espadas que matam. Cuidado. Por isso que a gente começa aqui o programa, vamos orar. Dedica a tua vida em oração. Aí por fim ele diz aqui, ó, nessa observação 3, ele diz assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Nunca, nunca. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Diga amém. Não escutei não, diga um amém bem forte. Amém. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Agora também, do outro lado, segure, viu? Porque a maldade e a malícia não vai ficar impune. É duro, vamos lá. Mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Ou seja, se não quer o bem, a verdade, quer entrar pelo caminho da perdição e descer até o fundo do poço, vai viver bem pouquinho. É o que a Bíblia diz aqui. Vai viver bem pouquinho. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias. Pronto. 35, 40, 45. Não passa daí, que a Bíblia diz. Amém? Portanto, meus queridos e amados irmãos, nós temos um chamado de Deus. Esse chamado é entrar pelo caminho da humildade. Humildade. A gente só consegue entrar por esse caminho se a gente começar a ter mais contato com as coisas de Deus. E é por isso que você está ouvindo a Rádio Novas de Paz, parou nas redes sociais, deu o seu like, compartilhou, porque você quer mais de Deus. Eu também preciso, estou aqui. Nesse momento, diante dessa reflexão bíblica, nós vamos orar. Em qualquer hora, em qualquer lugar, eu sou.